Muito bem, estamos ao vivo e a cores. Amigos, sejam bem-vindos ao canal do Núcleo Espírita Plano Maior. Hoje, dia 9 de setembro de 2020, mais uma vez aqui com o nosso querido Luiz Armando, que vem junto conosco fazer a palestra deste nosso Evangelho Público. E nós, mais uma vez, em nome de Jesus aqui, prontos para fazer este Evangelho. Seja bem-vinda Sônia, Reinaldo, Elka, Maria Tereza, Marina, muito bem, Sandra, Verinha, Ana Paula, Dona Vera, Francisco, Dona Alda, Henrique Marrado, muito bem, Edna Horta, Luciana Veraldi, Dona Aurora, que deve estar aí junto também, seja bem-vinda, Lúcia Vasconcelos, Patrícia César, Francisco Luiz, já falei, Andréia Pontes, Clara, Bárbara, Juliana, pulei aqui a Juliana? Não pulei, Juliana, Santiago, muito bem, Daniel Pereira, Ana Biontino, Denise Borges, Shirley Pécora, muito bem, Dinha Santos, Rafael Souza, que é o Bruno e a Cris, nossos companheiros de casa, Vivi, sejam muito bem-vindos todos ao canal do Núcleo Espírita Plano Maior. Boa noite, Cleusa. Ótimo. Boa noite, Mário Mateis. Aí, Luciana. Fernanda, boa noite, Fernanda. Boa noite, Pedro. Vera Lúcia Sargente, boa noite. Olha, hoje temos a ilustre presença do nosso Luiz Armando, que vai falar para nós, hein? Luiz Armando, que está afinando, cada dia mais magrinho, para se cuidando aí, para poder durar mais anos para estar conosco, hein? Boa noite, Cláudia Carreira. Boa noite, Irene, Thelma. Mário Matei, já falei, boa noite. Então tá ótimo, meus amigos, já passado alguns minutos, a gente está preparado. Luiz Armando vai falar um tema difícil hoje, que é falar sobre maledicência, né? Que é não falar mal da vida dos outros, né? Que é uma coisa que às vezes a gente se vê envolvido no emaranhado de conversas e acaba adentrando. Cida Bolsa, seja bem-vinda. Elka, boa noite. Beth Alves, seja bem-vinda. Bom, e para não fugir ao tema, nós separamos aqui para vocês uma prece que fala de respeito mútuo. Nós temos que nos respeitar mutuamente, principalmente as outras pessoas, principalmente quando elas não estão longe. Então, a nossa prece de hoje é respeito mútuo. Senhor Jesus, ouço falar de virtudes como bondade, humildade, generosidade. Pouco tenho visto isso nas pessoas, talvez porque nelas não as procure como devia. Pensando claramente, deduzo que, se são tuas filhas, devem possuir as sementes da tua paternidade, como força que lhes dá a vida e nos faz irmãos. Talvez por estarmos desavisados desta realidade, não respeitemos uns aos outros, gerando a situação atual. Eu gostaria de que houvesse a prevalência destas virtudes, de que as pessoas se respeitassem, e vou começar por mim. Ajuda-me. Não permita que eu fique a anotar defeitos e mais defeitos, e ver como mentem, como fazem mal, como se enganam, como são fracas. E que eu sempre chegue trazendo um pouco de amor, de onde saia algo agradável para elas. Vou me esforçar para ter
pelo menos, este ponto de amor e evitarei o atrito, a ironia, a crítica. Obrigado, Mestre Jesus, por esta reflexão, que possa tu me abençoar, me iluminar e permitindo que eu me melhore a cada dia mais, Mestre Jesus, dentro da tua seara bendita de amor e de trabalho. Que eu possa evoluir, crescer, cada vez mais, olhar para os teus exemplos, olhar para a tua bondade, para a tua caridade, e possamos então seguir em frente, respeitando o nosso próximo, respeitando aqueles que nos cercam. Que Deus Pai possa nos abençoar, que Deus Pai possa nos iluminar, permitindo que os teus mensageiros celestiais estejam aqui conosco, iluminando o Luiz Armando na palestra de hoje. Que assim seja, graças a Deus. Luiz Armando, a palavra é toda sua, meu querido. Muito obrigado, muito boa noite a todos aqueles que estão aí em sintonia com o Plano Maior. E, na realidade, para discorrer um pouquinho sobre a questão da maledicência, o Clóvis nos mandou, já no início do ano, como é uma pessoa muito organizada, né, um responsável dirigente espírita, ele mandou as mensagens que deveriam ser trabalhadas nos diferentes meses, né? E, evidentemente, hoje a mensagem de orientação é uma mensagem do Emmanuel, intitulado Parlatório, se não me falha a memória, um daqueles livros que Emmanuel construiu em cima de versículos do Novo Testamento, principalmente, não é? O Novo Testamento, que é a segunda parte do livro A Bíblia, foi construído lá pelo ano 370 da era cristã, e, evidentemente, retrata parte das afirmações, dos ensinamentos de Jesus. E, na verdade, para falar um pouquinho disso, nós vamos voltar mais antes, bem antes de Jesus. Na realidade, há 35 séculos atrás, um grande líder espiritual que foi trazido a reencarnar na região do Egito, não é? Entre os escravos que trabalhavam lá pelo povo egípcio, esse povo maravilhoso que construiu aquelas maravilhosas obras de arte que até hoje representam um grande enigma para entender-se como aquilo aconteceu, que foram as pirâmides, a esfinge que está à frente da principal pirâmide lá, que acho que é de Gizé, né? E, na realidade, Moisés nasceu, como a gente conhece a historinha, todo mundo aqui deve ter visto várias vezes os 10 mandamentos, né? Lembra que Moisés era filho dos escravos judeus, e como a proliferação de judeus entre os egípcios estava acima da média, o faraó, de então, determinou que fossem mortos todos os nascituros descendentes de judeus. E a mãe de Moisés, né, na realidade, acabou aproximando-se da casa do faraó e colocou o Moisés naquela cestinha, ele foi parar na casa do faraó e acabou sendo acolhido e recolhido e acolhido pela irmã do mesmo e criada pelo mesmo dentro das facilidades, das mordomias, vamos dizer assim, que cercavam a família real lá do Egito. E o Moisés, em dado momento, lá na frente, como ele veio para isso, né, ele havia fugido, porque ele, quando descobriu que ele era descendente de hebreus, um dia ele tomou as dores lá de um senhor já de idade que estava sendo maltratado, castigado por um soldado egípcio. Ele acabou matando o soldado, tentou esconder o corpo, né, do mesmo, mas, na verdade, sempre que nós fazemos alguma coisa errada, existem testemunhas que, na hora posterior, acabam se manifestando. E assim foi. Por conta disso, Moisés teve que fugir, e, na sua fuga, como está construído lá no livro Êxodo, né, no livro Gênesis, melhor dizendo, ele acaba salvando a vida de uma moça com a qual se casaria, e ela era filha de um pastor chamado Jetro. E aí ele passa a apacentar ovelhas, né, que era, acho que era a atividade econômica principal daquela região e daquela época, né? E, por conta disso, em algum momento, ele um dia, ensimesmado, cabisbaixo, né, talvez a missão dele estivesse se aproximando, ele vê das vegetações rasteiras, sarças,
nascer uma chama em meio à qual estava lá justamente o Yahvé, que era o Deus dele, o Deus dos hebreus, e vinha anunciar-lhe uma missão, né? Se me falha a memória, é Yahvé. E aí Moisés acaba liderando aquele povo escravo na direção da terra da promissão, da terra da servidão para a terra da promissão. Os registros indicam que foram 40 anos, né, de caminhada, vários episódios fantásticos aconteceram, fome saciada pela chuva de determinados recursos lá que saciaram a fome daquele povo, o Mar Vermelho lá que teria se abrido para que passasse aquela legião toda de pessoas, e na verdade se fechou depois matando os soldados que tinham tomado a decisão de perseguir os seus escravos. E na verdade, no meio desse percurso, em algum momento, Moisés vai subir no Monte Sinai, lá vai ficar alguns dias, segundo informações, e desce com as tábuas da lei. Segundo a interpretação das pessoas ligadas à teologia, à filosofia, o Moisés trazia a diretriz principal para que nós pudéssemos nos orientar dentro da própria vida, né? E o Moisés, na verdade, recebeu ali os conhecidos 10 mandamentos. Segundo informações, esses 10 mandamentos ainda orientam, norteiam o direito da nossa justiça, né? Embora talvez não devidamente respeitado até pelos representantes da mesma, né? E ali estão as dez afirmações que posteriormente, muitos séculos depois, mais ou menos uns 35 séculos depois, né, um professor francês chamado Denis Hippolyte Léon Rivail, quando desenvolvia a base daquilo que será o livro orientativo da nova era, né, que é o chamado Livro dos Espíritos, em algum momento ele solicita autorização, talvez opinião, do Espírito da Verdade para ver se ele deveria ou não pegar os 10 mandamentos e dar uma, vamos falar assim na linguagem atual, uma releitura, né? Uma repaginada. E aí nasce a terceira parte do Livro dos Espíritos, que são as leis morais. Vai começar com a lei natural, que está fora, e depois ele vai desenvolver cada um dos itens, da lei da adoração até a última dos 10 mandamentos. E finalizando, fechando aquilo, está a perfeição moral, que é a meta que nós estamos perseguindo aqui, porque hoje nós estamos, pelo menos uma parte de nós, já está compenetrado que somos espíritos imortais, eternos, e carregamos um corpo físico provisório durante alguns anos, e esse corpo tem um desgaste natural, e quando ele, na realidade, cumprir a sua finalidade, talvez um pouco antes do que deveria, porque a gente muitas vezes maltrata muito ele, nós vamos embora para fazer uma recapitulação, uma reavaliação, e futuramente, certamente, retornar para corrigir os erros que cometemos, continuando a trabalhar pela nossa evolução. E lá, no 8º mandamento, está a regra que nós ainda não prestamos atenção, continuamos não prestando, e parece que na atualidade, em função da facilidade que a providência divina nos oferece, através desses geniais rapazes aí que fizeram o desenvolvimento dos grupos sociais, através do Facebook, e todas essas variações do Facebook, inclusive o WhatsApp, na verdade, acaba sendo utilizado para espalhar boatos, para espalhar fake news, para espalhar justamente a maledicência, levando à perturbação, levando muitas vezes à desorientação, à revolta às pessoas que muitas vezes estão realmente prestando atenção naquilo. Então, a recomendação é que a gente desligue de tudo isso, porque tem muita pessoa doente, e nós vamos ver agora 2 casos, um dos quais, inclusive, ilustra bem isso, que foram casos deixados através de Chico Xavier pelo André Luiz, né? Nós vamos ver os casos. Mas aquele mandamento lá, o 8º mandamento, que talvez a gente tenha até lido lá no passado, recente, né? Embora em outras vidas talvez nós tenhamos lido com mais atenção, esse 8º mandamento, por sinal, está no 1º capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, quando Kardec fala das 3 revelações, né? E a primeira revelação divina é a revelação mosaica. A segunda revelação é a trazida por Jesus, não é? E a terceira revelação é a proposta do Espírito. O 8º
mandamento está dizendo assim: não presteis falso testemunho contra o vosso próximo. Essa é uma das regras, é a diretriz principal de Deus para todos nós. Evidentemente, a informação ela espalhou-se pelo mundo, não porque existissem meios de comunicação de massa tão poderosos e eficientes quanto hoje, mas, na verdade, a providência divina que cuida de tudo, como está cuidando do aparecimento da pandemia e das dificuldades para tentar driblá-la. Porque nós queremos mesmo a zona de conforto, eu não estou nem aí. Quer dizer, eu estou, mas a maior parte não está nem aí, não está respeitando, não está tendo noção. Para eles, aparentemente, tanto faz viver quanto morrer. Para eles, aparentemente, pouco importa se pode se contaminar, e a gente viu isso nas imagens aí do fim de semana pelas praias do Brasil, pelas estradas do Brasil. Então, as pessoas não estão tendo noção da coisa. Ao mesmo tempo, em contrapartida, a gente vê milhares de pessoas desesperadas, porque o familiar foi diagnosticado com Covid, acabou morrendo, ou, se não morreu, sofreu para chuchu. Eu tenho uma vizinha aqui de casa, uma mulher de mais de 70 anos, e ela, na verdade, foi hospitalizada, ficou 2 meses praticamente no hospital, e sai com sequelas, por causa da idade também, né, por causa da vida sedentária que levava. Ela não é nenhuma pessoa assim obesa, mas, na verdade, não tinha nenhuma atividade física, não se vê televisão, né? Então, ela está com comprometimento cardíaco, deverá provavelmente passar por uma cirurgia. É uma cirurgia que pode ser aquela cirurgia tradicional e pode ser aquela cirurgia mais moderna. Só que o preço que estão querendo cobrar dela da cirurgia mais moderna é inviável. Ela tem que vender a casa para fazer a cirurgia. Então, talvez deixe até a vida seguir em frente, né? Então, na realidade, a espiritualidade no século XX, principalmente esses espíritos extraordinários como Emmanuel, como André Luiz, nos trouxeram alguns recados importantes, né? O André Luiz, nós vamos destacar 2 casos interessantíssimos que bem ilustram como é que esse negócio de maledicência, que é o tema que o Clóvis escolheu dentro de todas aquelas situações listadas pelo Emmanuel na mensagem escolhida por ele. Na verdade, a maledicência é o fake news que sempre nos perturbou, né? E causou muitos transtornos. Se a gente buscar e reconstituir a história do maior número de personagens das obras que a espiritualidade tem trazido-nos, os livros de Ivone Pereira, do Dr. Bezerra, do Charles, os livros do próprio André Luiz, os livros do Divaldo, né? Principalmente na fase do Manuel Filomeno de Miranda, que para mim é realmente um grande personagem, que dá continuidade, porque o Manuel Filomeno, o André Luiz parou em 69 com E a Vida Continua. E, na verdade, 10 anos depois, o Manuel Filomeno começa a aparecer, né? E traz-nos obras assim fantásticas, né? Que vão dar assim uma continuação, uma atualizada em alguns aspectos que não tinham sido tratados lá pelo André Luiz. O primeiro caso vem daquele livro fantástico chamado Missionários da Luz. Acho que quem é familiarizado com a literatura espírita deve ter lido os 13 livros que representam 13 reportagens desse extraordinário repórter chamado André Luiz, né? Que hoje sabe-se foi um grande sanitarista brasileiro, um grande cientista, muito mais conhecido lá fora do que aqui dentro. E, na verdade, o nosso amigo André Luiz teria sido o Carlos Chagas, né? E ele trouxe através do Chico Xavier, depois de ter sido submetido a uma avaliação rigorosa, ter sido escolhido entre outros, e por não ter comprometimentos com escola religiosa nenhuma, embora na sua última existência ele tenha sido um cara que realmente foi religioso convencional, né? Dentro dos padrões sociais, ele até tinha um bottom lá, um dístico de que ele era, mas, na verdade, só socialmente frequentava lá cerimoniais da escola religiosa que ele disse ter frequentado ou pertencido. Essa questão religiosa para ele não tinha lá muita significação, e ele vai descobrir verdades assim incríveis quando chega ao nosso lar, depois de resgatado lá no submundo do plano espiritual, né? Naquela região que ele denomina umbral, né? Que é uma coisa assim que assusta as pessoas se assustam quando vem o filme, né?
que tentou recriar um pouquinho daquelas paisagens sombrias e grotescas que não estão longe daqui, estão misturadas conosco, porque a informação que na Índia já se tinha mais ou menos uns 2.000 anos antes de Jesus, quando o hinduísmo chegou naquele ápice, né, de conhecimentos, é que a geografia do plano espiritual ela não é física, mas sim vibratória, porque tudo é vibração. E a matéria, essa que nós utilizamos para nos manifestar nessa realidade, é uma matéria que vibra numa frequência muito baixa. E existem N variações, e que, na verdade, por conta da ideia, do pensamento, acaba aglutinando pessoas que vibram na mesma sintonia, não é? Na mesma sintonia e constroem, muitas vezes mentalmente, aquelas paisagens. É só ler também lá no Livro dos Médiuns, um capítulo incrivelmente interessante do Kardec, chamado Laboratório do Mundo Invisível, né? Então, a gente tem grandes regiões de concentração de espíritos que estão na mesma sintonia, né? E o André Luiz, lá no Missionários da Luz, que vai nos apresentar a questão da reencarnação supervisionada no capítulo 13, 12 e 13, né? Reencarnação do Segismundo, ele vai, num capítulo, acho que é capítulo 8, falar da questão do sonho, que é na verdade, uma grande assim, dúvida que as pessoas têm, o que é o sonho, né? Então, o sonho, segundo Kardec apresenta lá no Livro dos Espíritos, ele é um homem muito avante, muito adiantado, muito avançado para o seu tempo, ele, das questões 400 a 412, ele vai descobrir que o sonho, na realidade, são parcelas ou fragmentos, lembranças que nós temos pelas experiências que desenvolvemos quando o nosso corpo está em repouso. E ali está, inclusive, explicitado que do simples cochilo ao sono profundo, nós estamos em vivências no plano astral. Invariavelmente em sintonia com as inteligências que nós atraímos durante o nosso estado de vigília, ou pelas quais fomos atraídos, né? Porque tem os dois lados, né? Então, na realidade, quando nós pensamos alguma coisa intensamente, além de criar as chamadas formas de pensamento, nós acabamos atraindo para a nossa atmosfera pessoal inteligências iguais. Se nós estamos deprimidos, nós atraímos pessoas desencarnadas na mesma faixa de pensamentos. Se nós estamos eufóricos, muitas vezes nós trazemos para a nossa companhia entidades afins, dependendo do nível da razão da euforia, né? Então, nosso pensamento é realmente uma tomada de ligação, é um ímã que atrai para nós as influências compatíveis, inclusive em relação ao suicídio, né? Nós sabemos que hoje o Chico Xavier disse num livro chamado Inesquecível Chico Xavier, que é um dos últimos que foram organizados com coisas que ele disse, que foi publicado pelo Genha e de São Bernardo, e é de um companheiro lá acho que de São José do Rio Preto, o senhor Romeu Grise, que conviveu com o Chico lá na fase de Pedro Leopoldo ainda, não é? Chico fala assim, olha, 80% de quem morre não vai para lugar nenhum, fica por aqui mesmo. Fica em casa escondido, fica às vezes transitando pelas ruas aí meio que desorientado. Outros são absorvidos pelas regiões mentais e, na realidade, correspondem à sua própria condição mental quando ele acaba desencarnando, carregando, às vezes, grandes complexos de culpa, carregando, às vezes, muitos sentimentos e pensamentos de vingança, de ódio, de rancor, de mágoa em relação a alguém. Então, o capítulo 8, ele vai falar uma coisa que é a seguinte, o André Luiz, ele estava, assim, curioso a respeito de muitas coisas, né? Ele já tinha nos trazido assim coisas incrivelmente interessantes desde o nosso lar. Ele passou alguns meses do ano de 1943 escrevendo um livro chamado Os Mensageiros. É incrível esse livro, muito bom, muito bom. Ele vai falar, inclusive, sobre o Evangelho no Lar, que é um antídoto, que é uma providência que todos deveriam adotar pelo menos uma vez por semana, mas se não conseguir fazer uma vez por semana, se a necessidade for grande, faça todos os dias, porque todos os dias você traz talvez um conjunto de lições a aprender, a desenvolver, e essas lições invariavelmente repercutem, refletem o dia anterior. Alguns repercutem a vida anterior,
Então, o evangelho no lar. Se você todo dia, antes de escovar os dentes, levantar da cama, pegar ali aquele evangelho segundo o Espiritismo, ou aquele livro de mensagem que você tem na cabeceira, e concentre-se um pouquinho e abra. E você vai ver que aquela mensagem, às vezes, tem muito a ver com o que representa a sua preocupação naquele momento. E o André Luiz, nessa série de 13 livros, né, ele mostra 5 situações em que, naquele momento em que a pessoa abre a Bíblia, abre o Novo Testamento, abre o Evangelho, abre qualquer livro de mensagem espiritual, parece que os olhos deles recaem sobre aquela frase, aquela mensagem que vai trazer a energia para você passar aquele dia, a força para você superar aquele obstáculo que você está vendo diante de você. Então, abra, né? Abra e dá uma lidinha. Para um pouquinho para pensar antes de ir lá escovar os dentes. Então, o que acontece é que o André Luiz está ali, curioso, assistindo uma reunião que vai ser coordenada pelo tal do Alexandre, que é o grande personagem do livro Missionários à Luz, né? E aí o que acontece é que era para acontecer a partir das 2 da manhã. Por que as 2 da manhã? Porque provavelmente é o momento em que as pessoas já entraram naquele estágio de sono, de relaxamento mais profundo, que é o que a ciência está nos dizendo, né? O estado REM, do movimento rápido dos olhos, porque eles mediram tudo com eletroencefalogramas e viram que a nossa atividade cerebral, a partir de determinado momento, é intensa. É claro, nem todo mundo é igual, né? Tem gente que vai antes, tem gente que vai mais tarde, tem gente que nem vai. Fica ali, como diz André Luiz no livro Mecanismos da Mediunidade, é, é, desdobrado do corpo, porque o corpo está dormindo, mas fica ao lado dele ali, muitas vezes com medo de ir lá para fora do apartamento ou do quarto em que dorme, na verdade fica aqui, quando a Luiz usa essa imagem, como cão ao lado do dono, né? Tá o corpo ali do lado e ele assim pensando na vida, né? E o André Luiz está aguardando o início da reunião e ele está acompanhando um cara chamado Sertório. E o Sertório procura Alexandre, faltavam poucos minutos para as 2 da manhã, e o Sertório pede autorização para o chefe lá, o Alexandre, se ele podia ir atrás de 2 caras. Porque no plano espiritual, nas madrugadas, acontecem muitas reuniões, que nem está acontecendo aqui agora, essa reunião virtual, ou como aconteciam as presenciais, né? E o que acontece é que essas reuniões, elas é, levam em consideração espíritos semi-libertados do corpo, que estão dormindo lá na dimensão mais densa, espíritos desencarnados que são convidados e que vêm trazidos pelos seus benfeitores espirituais, pelos seus espíritos protetores, pelos seus anjos guardiães, e outros, né, que vão ali. E o Alexandre fazia já um ciclo de palestras. Acontece que, quando começou, era um volume muito maior de pessoas. É como acontece nos centros espíritas durante alguns anos. A gente esteve ligado a um curso de uma das casas que a gente colabora, e, na verdade, os grupos, a cada início de ano, os grupos dos cursos que se realizavam ali, eram grupos numerosos. Mas, à medida que os meses iam passando, as pessoas iam rareando, rareando. No final do ciclo, que eram às vezes 3 anos, né, dos 200, 300 que começaram lá atrás, tinha 20, 15. O resto foi tudo embora. Não era bem aquilo que eles queriam, né? Que eles queriam, eles estavam fascinados pelo Chico Xavier colocando a mãozinha aqui e escrevendo celeremente no papel, trazendo palavras de conforto, de consolo, de esclarecimento do plano espiritual. Mas a mediunidade, para chegar nesse estágio, depende muitas vezes de uma intensa dedicação. É aquilo que a gente não quer, é que nem regime para emagrecer, né? É que nem frequentar academia de ginástica. A gente vai nos primeiros dias com aquela euforia, mas depois olha para a balança, a redução foi diminuta, a gente já desanima. Então, Alexandre autoriza o Sertório aí. O Sertório, usando os recursos que a espiritualidade mais desmaterializada tem, que é o estado, o mecanismos de transporte via volitação, que é um mecanismo determinado pela mente, né? Eles entram na casa de um cara. E o André vai descrever no livro, de uma maneira assim bastante detalhada, que quando eles entram no quarto, um quarto aconchegante, está um casal deitado, mas o dono da casa está assim meio que desligado do corpo,
e na cabeceira da cama tem um cara assim vestido de negro, que o André Luiz a princípio fica assim meio invocado com aquele homem ali, e ele vê que o dono da casa ali, né, está totalmente, acho que é Vieira o nome dele, totalmente desnorteado, suando frio e falando coisas desconexas, e não está desdobrado como acontece naturalmente. O Sertório pergunta se ele é o cara preto que está ali na cabeceira, olhando com certa ar de ironia, né? Se ele é parente do moço ali. Ele fala que não, e na verdade ele era amigo, foi amigo enquanto esteve encarnado do cidadão que está ali, acho que é Vieira, o nome do homem. E na verdade, na noite anterior, esse cidadão, como conhecia algumas particularidades da vida desse espírito que está ali, né? Ele se deu a falar mal do cara, fazer maledicência a respeito do indivíduo. E o cara veio ali para explicar para ele que não era bem do jeito que ele estava falando para os familiares. Aliás, ele não tinha nem autorização, porque o que lhe foi colocado confidencialmente, na intimidade. E agora ele estava abrindo o jogo lá para aquele povo, que conhecia também o desencarnado, e estavam tendo a ideia de que ele não era bem aquilo que eles imaginavam, né? Porque é isso que a maledicência acaba criando, é uma imagem distorcida daquela realidade que a gente imagina. Então, o Sertório vai, antes de sair, vai dar um jeito de dar uma cutucada lá no encarnado que está tendo aquele pesadelo horroroso com aquele amigo, né? Porque o amigo está ali, mas ele ficou com medo de encarar. Ele falou a bobagem, mas na hora do vamos ver, viu que afinou, né? Como a gente poderia dizer. Então, o que acontece é que, na realidade, antes de sair, o Sertório dá um jeito de acordar o cara. O outro caso vem lá do livro Nos Domínios da Mediunidade. É um livro também extraordinário, onde nós vamos conhecer um espírito assim, conhecido como Aulus, que é um especialista na questão da comunicação, da interação entre os diferentes planos via mediunidade desenvolvida, treinada. Né? Então, no livro, nós vamos encontrar elementos assim extremamente interessantes, baseados em fatos, em realidade prática, que, na verdade, vai nos mostrar como a mediunidade está presente na vida de todos. Sabe por que está presente na vida de todos? Porque ela é orgânica. Kardec já tinha falado isso lá no Livro dos Médiuns no século XIX. Ele não abriu o jogo, porque também tudo que ele estava trazendo era muito assim novo para aquele povo que estava num padrão mental ainda um tanto quanto preso às influências da escola religiosa dominante no lado ocidental da Terra. É orgânica, está lá no Livro dos Médiuns. E no século XX, nesse livro que eu citei há pouco, que é o Missionários da Luz, o Alexandre vai nos falar que essa percepção é o sexto sentido de que o Kardec tinha falado na Revista Espírita. No Livro dos Médiuns, no Livro dos Espíritos, no Evangelho, ele não usa essa expressão sexto sentido. Nós sabemos que temos aí tato, paladar, olfato, visão, audição, né? Mas temos um sexto sentido, olha que legal. Só que esse sexto sentido ele está interiorizado, ele está dentro de nosso cérebro, aliás, atrás do nosso no crânio, atrás do nosso cérebro, e ele é uma diminuta glândulazinha chamada pineal. Essa pineal ela foi descoberta no lado ocidental da Terra por um cara chamado Cláudio Galeno. Cláudio era uma espécie de um médico lá dos circos de Roma, não é? E ele teve a ousadia de fazer uma dissecação de cadáveres. Não sei quem conhece a história, mas a história diz que 1500 anos antes de Cristo e 1500 anos depois, era proibido pela escola religiosa dominante, pelas escolas religiosas dominantes e pelo próprio Estado, a dissecação de cadáveres. Mas o Cláudio Galeno fez uma dissecação e ele localizou essa pequenina glândula. Hoje discute-se se o Cláudio usou um corpo humano ou um corpo de um porco, porque há uma semelhança anatômica muito grande entre um corpo de um animal e de um ser humano, né? E ele, dentro das concepções da época, ele chegou à conclusão que a finalidade daquela diminuta glândula era, na verdade, a ativação das nossas funções reprodutoras. Acontece que o século XX caminhou e todos os exames que existem aí à nossa disposição foram revelando coisas incríveis. E chegou-se à conclusão
de que provavelmente essa diminuta glândula, ela na verdade tem preponderância sobre todo o nosso sistema endócrino. E acho que é verdade, sabe por quê? Porque o Alexandre vai falar que o tal do centro de força coronário, que prepondera sobre todos os outros centros de força, ele na verdade envolve a tal da epífise. Então, a epífise é a tomada de ligação, é a anteninha que nos liga com o mundo extrafísico, com o mundo extrasensorial, com o mundo chamado espiritual. Então, o Cláudio Galeno estava certo. Na realidade, essa glândula ela vai sendo descoberta e hoje nós sabemos que lá atrás, ela tinha outras denominações, mas já era conhecida pelos egípcios. Ela era o olho de Horus, representado em algumas inscrições, alguns hieróglifos, né? Ela é o olho de Shiva, lá da Índia. Ela era o Urinu entre as, as primitivas práticas místicas e espirituais do povo africano. Então, na realidade, nós vamos vendo que o André Luiz, nesse livro, Nos Domínios da Mediunidade, vai abrir o jogo com o tal do Aulus. E em determinado capítulo, o que acontece é que o André vai com o Aulus à procura de mais um exemplo para ele ilustrar esse livro fantástico, Nos Domínios da Mediunidade. Melhor que ficção de Netflix, dessas coisas que a gente está vendo que só baseia-se em violência, né? E eles chegam num restaurante. E a descrição que o André Luiz nos faz é uma coisa assim assustadora, né? Porque ele está vendo a plateia nas mesas se locupletando de álcool e comida, mas está vendo uma plateia espiritual, assim como que junto daqueles personagens que estão se alimentando ali. Todos com expressões tristes, expressões assim, de cansaço e, ao mesmo tempo, dor, né, moral, e eram espíritos desencarnados. E eles estavam ali porque, no plano espiritual, aquilo que nós pensamos que nutre o nosso corpo e que ingerimos, às vezes, em quantidades anormais através da boca, era, na realidade, aspirado porque lá no livro Missionários da Luz, que a gente citou agora há pouco, quando o nosso amigo André Luiz vai com o Alexandre na casa de uma moça, uma viúva, que está com seus filhinhos ali à mesa de refeições com dois velhinhos, um velhinho e uma velhinha, que era o sogro e a sogra, existem espíritos também agrudados ali naquela mesa de refeição que estavam atraídos pelos dois velhinhos. Aqueles dois velhinhos estavam deprimidos porque se sentiam um peso na vida da viúva e estava passando por muitas dificuldades. E como eles estavam deprimidos, aqueles espíritos estavam ali compartilhando, comungando das mesmas ideias por terem sido atraídos por eles. Né? Muito interessante. Mas aí o fato mais importante da visita ao André Luiz e o Aulus a um restaurante, e o Hilário Silva também estava lá, é que numa mesa está um jovem, na realidade com o copo de conhaque ali do lado, comida, e ele está avidamente escrevendo numa máquina de datilografia, hoje seria num computador, mas grudado nele está um espírito obsessor. E o que aquele moço está fazendo? Ele é jornalista. Ele está, assim, preparando uma matéria difatória, né? Ele está, na realidade, buscando caluniar uma moça que teria sido aparentemente envolvida num homicídio. Ela teria tido algum envolvimento com aquilo. E para fazer sensacionalismo, né? Pelo que a gente supõe, é só ler lá o capítulo do livro, o rapaz estava ali. E o espírito que está assediando ele, que está assessorando ele, que está influenciando, está dominando a sua mente, alimentando com as ideias para dar aqueles toques, aqueles retoques extraordinários na matéria, era um inimigo da moça. E a intenção dele era justamente levá-la assim a um estado emocional precário, porque é isso que essas notícias caluniosas fazem, né? E a maledicência faz, e depois a moça ia descambar, talvez numa vida mais desregrada, que era o objetivo do espírito obsessor que atuava sobre o rapaz. A pergunta, mas como o rapaz, por causa das suas segundas intenções, porque ele era mal intencionado, né? O que ele queria produzir era sensacionalismo, para ter destaque, para ter renome. Então a gente vê a maledicência num outro ângulo, não é?
E a gente pensa, assim, essa realidade que estamos vivendo hoje, através da imprensa oficial, como é que é isso? Provavelmente a ação do plano espiritual é só ler um livro chamado O Sétimo Selo, né? Que baseia-se justamente naquela descrição do apóstolo João, que um belo dia, já com mais de 90 anos, um dia está lá aparentemente meio de boa, e de repente ele entra num arrebatamento, ele sai do corpo, que é um fenômeno mediúnico, né? E ouve Jesus, ele vê Jesus, e Jesus fala para ele anotar o que Jesus ia lhe mostrar, porque aquilo ali, simbolicamente, misticamente, vai descrever todas as diferentes etapas do ciclo que está agora acabando, que estava começando lá atrás. E o sétimo selo é a última meia hora cósmica, né? Que é esse momento que nós estamos vivendo, que é o momento das mudanças, o momento da grande avaliação. Então, a questão da maledicência é um negócio muito sério. A palavra, pelo que Chico falou, ela nasce aqui, ó, no coração. Sabe por quê? Porque, na realidade, nós, como diz a biologia do nosso Bruce Lipton, no livro A Biologia da Crença, como tinha dito lá, o Biologia da Crença fala no final do século XX, mas o Emmanuel já tinha falado isso lá no século XX, nos anos 60, dizendo assim, nós somos, na realidade, uma dinâmica estímulo-reação, estímulo-reação. Nós recebemos os estímulos externos e reagimos. Porque, como está lá no próprio Evangelho segundo o Espiritismo, nós, na realidade, no início, somos movidos pelo instinto, que é uma espécie de inteligência rudimentar. Numa fase mais avançada, nós somos movidos pela sensação, e numa fase posterior, nós somos movidos pelo sentimento. E no ápice desse sentimento está o amor, que é aquilo que nós vamos buscar aqui na nossa caminhada, sucessivas vezes através das encarnações. Então, o que acontece é o seguinte, né? Estímulo, reação, estímulo, reação. O estímulo gera justamente a reação da sensação. A sensação gera a emoção gera o sentimento, que está localizado aqui no coração, né? Sempre o coração foi simbolizado como órgão do sentimento. E esse sentimento gera o pensamento. E quando a gente verbaliza, né? Um amigo espiritual, acho que do livro lá, Instruções Psicofônicas, diz assim: o pensamento, na realidade, é sonorizado pela palavra falada. Então, quando você fala, você está sonorizando. O seu sentimento está expresso no seu pensamento. Na realidade, o que está acontecendo é que isso está vibrando, vibrando, está influenciando o meio, influenciando pessoas, provocando reações nas pessoas, reações de malícia também, de maldade, de inveja, de despeito, às vezes, né? Em relação a isso ou aquilo, e isso vai causar um desequilíbrio social. Se você ler lá o sétimo selo, você vai entender. Para ver como André Luiz, lá naquela época dos anos 50, era muito mais, talvez, não tão refinado quanto ele se tornou no Sinal Verde, no Respostas da Vida, no Busca e Acharás, nesses livros que ele escreveu já na fase dos anos 80, 70, né? Olha que ele fala, nesse livro Instruções Psicofônicas, só a afirmação: bocas reunidas na exaltação do mal assemelham-se a caixotes de lixo, vazando bacilos de delinquência e desagregação espiritual. Isso é uma maledicência. Bocas reunidas na exaltação do mal assemelham-se a caixotes de lixo, vazando bacilos de delinquência e desagregação espiritual. Lá nos anos 70, no começo, o Espírito Emmanuel falou o seguinte sobre essa questão do uso da palavra de uma forma assim, não muito acertada, né? Ele diz assim, olha que interessante, ó. Enquanto não nos dispomos a entender o valimento, o valor da palavra e a respeitá-la através da disciplina no uso digno e harmonioso dessa tremenda força da alma, muito pouco aproveitamos da bênção de cada reencarnação. Olha aí, a gente tem que ficar esperto, né? Porque, via de regra, caímos facilmente sob a hipnose da massa de agentes involuídos, que são esses amigos
espirituais, entre aspas, que estão à espreita das nossas quedas, aderindo, diz Emmanuel, de maneira instintiva aos processos de vampirização. Olha o jornalista lá, em que se comprazem na esfera da animalidade primitivista. Então, nós temos que prestar atenção no que falamos, porque se nós estamos jogando fora a nossa encarnação, se nós somos maledicentes, se somos maliciosos, não é? Então a gente tem que prestar atenção, sabe por quê? Porque isso vai repercutir em nós mesmos. Você, eu, qualquer um que usar da maledicência contra quem quer que seja, seja o político, seja o governante, seja lá quem for, seja o seu vizinho, seja o seu parente, você vai em algum momento ter assim a consciência do prejuízo que você causou ao meio, né? Às vezes você não causou diretamente para aquele cara, mas a somatória de todas as ideias que sua opinião e a sua maliciosa palavra gerou vai causar um transtorno, um colapso aí na própria atmosfera psíquica do planeta, né? Então a gente tem que prestar muita atenção para não jogar fora a nossa existência, como disse Emmanuel, e para não transformar a nossa palavra numa lata de lixo cheia de bactérias aí, né? Eu acredito que o tempo já se fez suficiente, né? E nós vamos terminar com Emmanuel, aquelas poucas linhas que ele escreveu ao longo da sua jornada no final, né? O Emmanuel é um fenômeno interessantíssimo, né? Tem um estudo de um jornalista que foi professor de faculdade chamado Wallace Léo Rodrigues, num livro chamado Segue-me, e ele vai pegar o Emmanuel lá dos anos 30, aquelas mensagens de 3 quilômetros de comprimento, e vai comparar com o Emmanuel do final dos anos 70, 80, quando ele começa a fazer aquelas mensagenzinhas de frases curtas. Essa aqui é uma delas. São sempre frases que, em poucas palavras, né, introduzem no nosso inconsciente o recado que precisa. Olha aqui, essa é para todos nós, né? Para todos nós. Senhor, sabemos o que nos dizes, ensina-nos a escutar-te. Conhecemos o caminho, ensina-nos a percorrê-lo. Procuramos a paz, ensina-nos a descobri-la. Possuímos o amor, ensina-nos a sublimá-lo. Temos o trabalho, ensina-nos a servir. Que Jesus nos abençoe. Muito obrigado pela atenção. Obrigado ao Clóvis pela oportunidade que nos deu de estar novamente aqui. Muita paz a todos. Obrigado, Luiz Armando, por essa maravilhosa palestra que nos trouxe muito ensinamento, muito conhecimento e que possamos agora, embalados nessas vibrações amorosas, fazermos as nossas vibrações da noite. E vamos então, todos nós, mentalizar o nosso querido Mestre Jesus. E vamos depositar nos seus braços o amor e as energias que nós temos para doar. As energias nossas de ectoplasma, de fluido vital, nós vamos doar nas mãos de Jesus e ele vai distribuir as correntes médicas, Dr. Bezerra, Dr. Roberto Seabra, Veneráveis da China, Corrente Azul e todas as demais correntes que trabalham conosco no plano maior, para que possamos inicialmente vibrar pela paz mundial. Que os dirigentes das nações encontrem, através do diálogo, a paz para todo o nosso planeta. Que os refugiados das guerras, das lutas, das guerras civis, possam encontrar um caminho para seguirem a outros países, onde possam recomeçar as suas vidas, reconstituir as suas famílias e seguirem em frente. Vamos vibrar também pelo nosso querido Brasil. Que os nossos dirigentes, os nossos governantes possam, através da conversa, através do diálogo, encontrar um caminho de crescimento para o nosso Brasil, através de uma grande educação ao nosso povo brasileiro, a saúde em expansão cada vez mais e a alimentação ao povo brasileiro.
Vamos pedir que os amigos do plano espiritual também intuam os nossos dirigentes, que tem que ser eliminada a corrupção do nosso país da maneira mais rápida e cristalina possível. Nós vamos vibrar por todos os hospitais, casas de saúde e pronto-socorros. E quando vibramos por esses locais, incluímos também os doentes de Covid. Que as correntes médicas possam ali trazer as nossas energias, trazer os nossos ectoplasmas, nossos fluidos vitais, para ajudar, trazer a cura a todos esses irmãos que se encontram em hospitais. Vamos vibrar por todos aqueles que se encontram encarcerados, que eles se arrependam dos seus males praticados e que entendam da necessidade da sua reformulação mental, emocional, para poderem seguir em frente nesta jornada. Nós vamos vibrar também, Mestre Jesus, por todos aqueles que se encontram no umbral, no Vale das Trevas e Vale dos Suicidas. Que esses irmãos deixem os seus pensamentos de maldade, de tristeza, de ódio, de vingança, de rancor, e lembrem-se do nosso Mestre Jesus, lembrando da sua figura excelsa e de tudo aquilo que ele nos ensinou. Que eles se arrependam dos seus males praticados, procurem se reformar intimamente para que possam ser resgatados pelas caravanas socorristas do plano maior da espiritualidade. Nós vamos vibrar também por todos aqueles que se encontram nas creches, nos orfanatos, nos asilos, pela juventude desajustada, pela velhice desamparada. Mestre Jesus, que o teu evangelho seja a guia, a orientação para todos esses irmãos. Nós vamos vibrar também, Mestre Jesus, por todos aqueles que se encontram ligados aos vícios, quer seja de álcool, de cigarro, de sexo ou de drogas, que todos esses irmãos possam, recebendo a tua luz, a tua orientação, Mestre Jesus, abandonar os seus vícios, buscar um caminho de crescimento, um caminho de recuperação. Vamos vibrar pela paz entre todas as religiões. Vamos vibrar por todos os moradores de rua. Vibremos por todas as crianças abandonadas. Que as crianças recebam energias positivas, fortalecedoras para crescerem. Nós vamos vibrar também por todos os lares em desarmonia. Que nesses lares a tua luz branca, Mestre Jesus, possa ali estar presente, tranquilizando aquelas famílias, aqueles lares, que eles possam se recuperar e seguir em frente. Vamos vibrar também, Mestre Jesus, por todos os nossos parentes, pelos nossos amigos, pelos nossos irmãos. Que as tuas correntes do mundo espiritual possam abençoá-los, trazer-lhes a saúde, trazer-lhes a paz, trazer-lhes o amor. Vamos vibrar também por todos os moradores de rua, que eles recebam alimentação, calor humano, cobertores, para se agasalharem e seguirem em frente na sua trajetória. Nós vamos vibrar também, Mestre Jesus, pelos nossos lares, que os nossos lares possam se encher da luz do Mestre Jesus, que a luz branca de Jesus possa esterilizar cada um dos cômodos da nossa casa, fazendo com que todos os miasmas, fluidos negativos, possam ser eliminados. E irmãozinhos que ali estejam, querendo trazer a discórdia, querendo trazer a tristeza, possam ser encaminhados às colunas do mundo espiritual para esclarecimento, para harmonização. Vamos vibrar também, Mestre Jesus, pelos nossos desafetos, desta e de outras encarnações, que eles possam nos perdoar. E nós aqui, de bate-pronto, pedimos perdão por todos os males praticados, por tudo aquilo que fizemos errado, nessa encarnação presente ou encarnações passadas. Que eles possam nos perdoar e que possamos seguir juntos, paralelamente, numa caminhada rumo à seara bendita do Mestre Jesus. Vamos vibrar, finalmente, por nós mesmos. Que as tuas luzes brancas e azuis, em forma de cristais, sejam derramadas sobre cada um de nós, fazendo-nos a limpeza da cabeça aos pés, trazendo bem-estar, trazendo-nos a saúde, corrigindo aquilo que possa ser corrigido nas nossas
saúdes, e que assim possamos seguir em frente, Mestre Jesus. Vamos fazer as vibrações agora pelos grupos de doentes. Vamos vibrar primeiramente pelos casos de Alzheimer. Que os terapeutas, que os neurologistas do mundo espiritual ajudem a que esses irmãos com Alzheimer possam receber muita paz, muita energia, possam ter a sua mente fortalecida para que eles possam ainda continuar a caminhar, relembrar um pouco de suas vidas e segui-las em frente. Que os seus cuidadores também recebam, Mestre Jesus, o fortalecimento necessário, a paciência e o amor para cuidar desses irmãos. Vamos vibrar também pelos casos de câncer, que as correntes dos oncologistas possam visitar cada um dos irmãos da nossa relação com câncer e que eles possam ser atendidos, que os seus tratamentos de químio e radioterapia possam fazer com que tenham o menor de efeitos secundários e o maior de efeitos positivos de cura. Vibremos pelos casos de ortopedia, que as correntes ortopédicas possam ajudar cada um dos irmãos com as suas necessidades, fortalecendo-lhes as cartilagens, recuperando as cartilagens onde necessário, para que eles possam se locomover, possam não ter tantas dores na coluna, possam se locomover e se mexer com braços e pernas. Vibremos por todos aqueles irmãos acometidos do Covid, que os pneumologistas do mundo espiritual possam ajudá-los, fortalecê-los e induzir os seus médicos ao melhor tratamento para a recuperação de cada um deles. Vibremos pelos casos de depressão emocional, que os terapeutas, que os amigos do mundo espiritual possam ajudá-los, possam fortalecê-los para que eles recebam energias positivas e fortalecedoras. Vamos vibrar pelos casos de saúde e diabetes, que as correntes médicas, Dr. Bezerra, Dr. Alberto Seabra, corrente azul, todas as demais correntes que conosco trabalham, possam envolver e cuidar e curar de todos esses irmãos necessitados da saúde. Vamos vibrar, finalmente, pelos suicidas, que as caravanas socorristas possam resgatar todos esses irmãos suicidas e que eles possam ser encaminhados ao Hospital Maria de Nazaré, onde terão um pronto atendimento. Vamos vibrar agora pelos desencarnados, que eles recebam a luz, o amor, o carinho, possam se arrepender dos seus males praticados e serem resgatados pelas caravanas socorristas. E vamos, então, agradecer por essas vibrações amorosas e carinhosas e pedir essas correntes maravilhosas que estão conosco, que fluidifiquem as águas que estão presentes nesse evangelho virtual. Na casa de cada um, que essas águas sejam fluidificadas para que cada um receba o tratamento e o medicamento necessário a cada um. E vamos, então, agora agradecer ao nosso querido Mestre Jesus pela oportunidade de podermos estar aqui presentes, junto com esse nosso querido amigo Luiz Armando, junto com todos vocês que fazem parte desta rede virtual que a que hora se forma para podermos orar, pedir, vibrar e aprender com essas palavras maravilhosas. Que Deus, Pai, nos abençoe, que Jesus nos ilumine agora e sempre. Que assim seja, graças a Deus. Queridos irmãos, agradecemos a vocês pela companhia. Estaremos aqui domingo novamente às 20 horas para dar continuidade aos nossos evangelhos, né? E o Claudiomir, não sei se ele conseguiu, ele ia colocar no Facebook do Núcleo Espírita Plano Maior os PDFs dos livros Missionário na Luz, citado pelo Luiz Armando, e o livro Nos Domínios da Mediunidade, que começaremos a estudar na próxima terça-feira. Próxima terça-feira, o nosso curso acabou e nós vamos, então, começar tanto na equipe Plano Maior, canal do Facebook fechado, mas no canal Clóvis Badaró do YouTube, ele estará aberto a todos aqueles que quiserem ali participar e estudar conosco o livro Nos Domínios da Mediunidade. Que Deus Pai abençoe vocês, os ilumine e os ajudem agora e sempre.
Obrigado, Luiz Armando, mais uma vez. Encerramos por aqui, amigos.